Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2023. O tema que estudaremos na nossa lição será a estratégia final de Satanás. O texto que serve como base para o nosso estudo, Apocalipse capítulo 17, versos 12 a 14, que diz assim: Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para os seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta, e concordarão em entregar a ela o seu poder e a sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo do nosso tema de hoje, eu gostaria de desafiá-lo a orar junto comigo, para que nós tivéssemos aqui a possibilidade de colocar diante do Senhor cada um dos pedidos que foram enviados para cá, para o nosso chat. Aqui não apenas estudamos a lição da Escola Sabatina, mas também temos a nossa comunidade de oração. Aliás, muito obrigado por fazer parte dela. Te desafio a unir-se a mim nesse momento enquanto clamamos a Deus. Senhor Deus, como é bom podermos entrar diante da Tua presença de forma ousada, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ao olharmos para a cruz, sabemos que a grandiosidade do Teu amor não pode ser medida, assim como o Seu interesse por tudo que diz respeito a nós. E é exatamente pelo amor demonstrado na cruz do Calvário que clamamos que o Senhor possa responder a cada um dos pedidos que foram aqui mencionados na nossa comunidade de oração. Ao mesmo tempo, peço que o Senhor possa olhar para esse amigo, para essa amiga que nesse momento ora comigo. Talvez haja um pedido muito especial no seu coração. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor possa responder a cada um de acordo com a sua vontade. Pedimos também que fale conosco através da tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto que lemos ainda há pouco, de Apocalipse capítulo 17, vai mencionar a estratégia do inimigo para tentar dar poder à besta, para que ela possa reinar ou governar sobre todo o mundo, exatamente antes da vinda de Cristo Jesus, para que a imagem da besta as pessoas se curvem e adorem. Pois bem, quando olhamos aqui para alguns detalhes da história, pensando no primeiro momento, quando essas doutrinas espúrias que hoje servem como base para aquilo que é o trabalho do dragão através do sistema do cristianismo apostatado, você vai encontrar, como nós já vimos até aqui, pelo menos 3 bases. A primeira delas, a ideia da imortalidade da alma, o certamente não morrerás, lá de Gênesis capítulo 3. Você encontra um desrespeito total e completo ao dia de guarda, que o Senhor Deus estabeleceu, o único dia de guarda mencionado na Bíblia, que é o sábado do Senhor, porque o Senhor Deus é o Criador e também o Redentor. E, finalmente, o desrespeito à ordem do Senhor Deus também nos mandamentos, de que as imagens não deveriam ser adoradas, nem qualquer figura do que há no céu, na terra ou embaixo da terra. Essas são as 3 bases sobre a qual o catolicismo romano trabalha e que vai frontalmente contra a palavra de Deus. O mundo cristão evangélico, quase que de forma generalizada, não adora as imagens, mas tem a sua base doutrinária estabelecida também em cima dos primeiros 2 pilares, a imortalidade da alma e o desrespeito ao sábado do dia do Senhor, a guarda do domingo, que é um desrespeito à palavra de Deus. Quando nós olhamos para a história, muita gente se pergunta como que o inimigo vai conseguir reunir as pessoas no intuito de poder estabelecer um governo centralizado numa pessoa. Bom, quando olhamos para a história, nós encontramos alguns momentos que servem como base para podermos entender o que vai acontecer no futuro. Quando olhamos para o 4º século, principalmente ali na época de Constantino, Constantino estava com o império fragmentado. Durante
há alguns anos, vários anos, os três irmãos lutavam para poder obter o poder. Constantino lutava contra os dois irmãos, o império havia sido dividido em três partes, ele havia conseguido vencer um deles, entretanto, outro deles permanecia com a capital do império, Roma, diante de si. Você sabe que num período de guerra, o povo sofre, quem paga a conta no final das contas é o povo, a nação, sempre foi assim. O povo estava sofrendo com esse império fragmentado, o Constantino consegue conquistar a cidade de Roma, e agora ele é o senhor absoluto de todo o império, mas o império continua fragmentado, as pessoas não estavam unidas no entorno de um propósito. Você sabe que um país, uma nação, ela não consegue permanecer firme se o povo não estiver unido num propósito só. A credibilidade estava em xeque em relação às autoridades naquela época. Constantino vai lançar mão daquilo que é uma onda popular na época, que era a questão da adoração aos deuses pagãos, características que estavam espalhadas por todas as religiões ou todas as adorações pagãs a todas as divindades daquela época, mas ele tem que fazer com que as pessoas se unam. E então ele vai pegar as características pagãs e vai incorporar ao cristianismo. O cristianismo está sedento por fazer com que todo o mundo se una no conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Então os líderes da época mencionam tantos séculos sendo perseguidos. Quem sabe essa não é a oportunidade que Deus está abrindo para podermos conseguir chegar lá. E eles fazem algumas concessões em nome de conseguir o favor do Estado. E então agora essas características do paganismo passam a ser incorporadas ao cristianismo, recebe uma roupagem cristã, mas são características do paganismo, e o império se une por um bem comum. Quando você pensa na situação que estamos vivendo hoje no mundo, o mundo vive uma crise hoje em relação à autoridade, que é uma coisa sem precedentes. As pessoas hoje olham para aqueles que estão no poder e talvez porque a mídia colocou de forma muito mais escancarada aquilo que acontece nas altas esferas, nós vemos a corrupção se alastrando por todos os lados, em todos os países do mundo. Vemos uma imoralidade sem precedentes. Vemos algumas poucas pessoas que assumem o poder e tentam impor a sua vontade às demais pessoas. As nações não aguentam mais pagar tantos impostos. A violência aumentando por todos os lados. Princípios e valores que mantiveram a sociedade unida durante tantos séculos têm sido colocados de lado, como a própria questão da família. Quando olhamos para isso tudo e a polarização que o mundo tem enfrentado, nunca vivemos uma época tão complexa quanto essa, entre a direita e a esquerda. E eu não estou falando apenas do Brasil, estou falando do mundo, que tem vivido uma polarização tremenda, onde o ódio tem tomado conta das pessoas. Você percebe que o mundo está se tornando um verdadeiro caos. É guerra por todos os lados acontecendo, aqueles que têm um pouco mais de poder ameaçando as outras nações. Olha para aquilo que está acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia. O medo que o mundo hoje sente de que uma guerra nuclear aconteça, quando a comunidade europeia, juntamente com os Estados Unidos, estão ali tentando ver aonde conseguem pisar, porque sabem que a Rússia também tem armamentos pesados e armamentos nucleares, e se resolver apertar um determinado botãozinho e os países aliados ali, entre comunidade europeia e Estados Unidos, resolverem apertar outro botão, o mundo pode ser destruído pelo menos umas 35 vezes. Pela quantidade de armamento nuclear que existe hoje, espalhado pelo nosso planeta. As pessoas estão com medo, estão inseguras. Você percebe que esse cenário, ele serve como palco para que as pessoas busquem uma alternativa. E é exatamente isso que o texto aqui está mencionando aqui os reis da terra que oferecem o seu poder à besta porque querem governar junto com ela. Então a besta, ela está no poder, mas ela recebe o seu poder e autoridade das nações,
porque essas nações querem ter o poder juntamente com ela. E quem pode trazer de novo estabilidade para o mundo? Pode parecer alguma coisa mais distante daquilo que é a visão das pessoas hoje em dia, mas nós estamos nos encaminhando para esse tempo, para esse momento. E isso não é teoria da conspiração. Veja, tudo o que a Bíblia mencionou que aconteceria até o presente momento tem acontecido. Baseado naquilo que o Senhor Deus fez no passado, pelas predições que foram feitas, nós temos a plena certeza de que isso também acontecerá. E todo o cenário internacional que nós vemos hoje em dia está se preparando exatamente para isso, para o momento em que as nações, talvez por total falta de opção, pelo caos que o mundo está se tornando, por causa de indivíduos que, amantes do poder, têm tomado alguns rumos, alguns caminhos que as sociedades estão sofrendo ao redor do mundo. E que os reis da terra perceberão, nós não conseguiremos unir as pessoas a não ser que haja um elemento que unifique tudo isso. E então a imagem da besta será estabelecida. Quando você pensa só no mundo cristão, que tem uma crença que está totalmente casada com o próprio mundo pagão, que é a ideia da imortalidade da alma, você já reparou isso? Todas as religiões, ou a grande maioria das religiões do mundo, tem esse elemento da imortalidade da alma como um elemento forte. O domingo a cada dia tem sido colocado como o dia da família, as pessoas não têm tempo para poder parar, para gastar consigo mesmos. O cenário internacional está sendo preparado para o momento em que essa imagem será levantada e todos serão obrigados a servir a besta. Aqueles que não o fizerem não poderão comprar e vender, e um processo de perseguição vai estar acontecendo em relação aos que não concordarem. Exatamente a mesma coisa que aconteceu na época de Constantino. Eu quero dizer a você que aqueles que viveram exatamente antes desse tempo acontecer, antes do quarto século, olhavam para essas profecias e perguntavam como que o Império Romano, fragmentado como está, poderá se unir em torno de alguma coisa. Mas quando Constantino conseguiu fazer esse sincretismo, as pessoas mal conseguiam acreditar. Mas tudo tinha sido predito. E assim como aconteceu lá no quarto século, pode ter a certeza de que muito em breve tornará a acontecer. Para estarmos em pé, temos que estar firmemente alicerçados na Bíblia, a palavra de Deus. Eu espero que esse seja o embasamento da tua vida nesse dia. Eu estudo a lição. E você?